paz do Senhor a todos. Então, esse vídeo aqui é para falar um pouco sobre algumas coisas que estão acontecendo no meio evangélico. Eu acredito que o Espírito Santo não está nada se agradando sobre isso. Vamos lá falar sobre o ataque que um jovem chamado Miguel está recebendo de toda a população. Praticamente o mundo inteiro está contra esse jovem. Vocês lembram quando a Vitória, que é uma missionária, que ela recebeu lá atrás milhares e milhares de ataques, foi milhares e milhares de crentes em cima dessa jovem? Só que eu vou explicar um pouco sobre qual é a diferença da Vitória que recebeu esses ataques, que vocês sabem quem é, e desse jovem chamado Miguel. A única diferença, meus amados irmãos, é que infelizmente a missionária Vitória, ela com certeza, ela teve uma sabedoria muito genial, ela teve uma vigilância muito boa, sabe? Ela, por todos os ataques que ela estava recebendo, ela estava ali em silêncio. Não se via a Vitória em lugar nenhum, em podcast, em live, nem nada. E essa menina se silenciou por um mundo, enquanto milhares e milhares de pessoas ficavam contra ela. Traz muitos vídeos, muitas postagens, muitas chacotas, muitas calúnias, difamação, e assim foi. Só que a missionária Vitória esperou o momento certo para se posicionar, para falar, para se defender. Eu acredito que não teve ninguém que possa defender aquela menina, mas se perguntava por que ela não, até agora não fala, por que até agora não se defende de muitos ataques, de muitas coisas. Só que agora a gente observa e vê que realmente ela foi muito sábia. No momento certo, ela age. Desde 2023 que Vitória vem sendo atacada. E desde 2023 que a gente não ouve a voz dessa mulher, dessa jovem. E a diferença dela pro jovem Miguel é que, por mais que o jovem estava passando por que estava passando, a gente viu esse jovem live em podcast e debatendo coisas que não era para se debater. Irmãos, por que eu tô falando isso aqui? Irmãos, há momentos que tem hora que você tem que se calar, ficar em silêncio. Tem hora que você tem que deixar o barco andar e as pessoas falarem de você. Eu sei que a pessoa não suporta. Só quem já passou por isso sabe, vai entender que não suporta. A pessoa quer gritar, a pessoa quer se defender. E eu entendo esse jovem. Por mais que ele tá passando, ele quis se defender. Mas infelizmente se defendeu na hora e no momento errado. Agora a gente vê uma multidão contra a vida desse jovem. É triste, irmãos. Eu tô aqui palpitando o jovem, eu tô aqui palpitando os crentes. Será que o Espírito Santo de Deus está feliz comigo e com você? A igreja, ela não se dividiu. A igreja, ela se uniu para atacar, para difamar, para caluniar, para chamar o outro de nome em cima de um altar, para chamar de praga, para chamar que é um safado, que é um moleque. Coisas, irmãos, que eu e você acreditamos na internet. Claro, ninguém conhece o jovem pessoalmente, ninguém conhece a jovem pessoalmente, que é a Vitória, que é o Miguel. Mas eu estou aqui, irmãos, para defender a minha conduta cristã, para defender o meu Deus, para defender os cristãos de verdade. Não é cristão que fica de baboseira por aí na internet, ou com amizade, ou fora da internet, ou dentro da casa do Senhor. O nosso pior defeito é a gente ver alguém que caiu, irmãos, e a gente, em vez de ajudar a levantar, a gente vai lá ajudar a matar, irmãos, a jogar num buraco. Irmãos, José foi assim. Fizeram isso com José. A família de José fizeram isso com ele. Só que se pergunta, caramba, José passou por tudo isso e ainda acredita em Jesus. Só que eu tiro isso como aprendizado e eu entendo que Deus não tem culpa de nada. O que a gente faz na casa do Senhor ou fora da casa do Senhor. O Espírito Santo, irmãos, está tão entristecido com os crentes, porque os crentes se igualou ao mundo, aos não cristãos, aos ímpios. Se a gente olhasse e visse só os ímpios criticando esse jovem, criticando a jovem Vitória Souza, o Miguel, a gente ia entender, caramba, também tá dando um exemplo, cara, tá marchando a imagem do Senhor. Mas é triste
ver os crentes se uniram para atacar um jovem de 14 anos, uma jovem de 19 anos, que não tem maturidade de nada. Ainda não passou um terço que eu já passei com 24 anos. Ainda não passou um terço de que muitos crentes aí já passou com 30, 40, 50, 60, 70 e assim vai. Mas é triste. Triste porque nós cristãos, em vez de dar exemplo, em vez de nós cristãos que somos maduros, que somos já calejados na fé, em vez de pegar, orar pela vida do jovem, sabe, pedir misericórdia para Deus, Senhor, misericórdia, Pai. Porque esse jovem, ele tem até dom, ele tem até talento. Deus ele tem chamado. Cadê a misericórdia? Cadê a misericórdia na vida do crente para a vida com o próximo? Cadê a humildade de entender, Senhor, misericórdia, Senhor, perdoa, porque Senhor tem até chamado lindo, você tem até propósito, mas infelizmente está subindo muito a cabeça. Eu digo uma coisa para vocês podem até não concordar, mas o Espírito Santo que está aqui ardendo no meu coração, que minha alma está gritando sobre o que os cristãos estão fazendo com esse jovem, irmãos, dá vontade de chorar, dá vontade de gritar e dizer, Senhor, acaba com isso, porque, irmãos, é triste. Eu já passei por isso também. Eu já passei quanto de crente quanto de não crente. E eu entendo. Só que o desse jovem e da Vitória tá fora do normal, irmãos. Eu tô aqui defendendo duas pessoas que são cristãs, que adoram o mesmo Deus que eu. Mas tem muitas coisas que eu não concordo. Claro, não concordo. Mas eu ir lá e ajudar todos os crentes, apontar o dedo, criticar, puxar a corda para trás e jogar esses dois dentro de um buraco, jogar esses dois na cova de um leão, jogar esses dois dentro de um buraco de uma cisterna, igual José foi jogado, e eu ficar ali me enaltecer, eu ficar ali feliz pela desgraça do outro, pela traição, maltratação que estão fazendo com os dois. Irmãos, cadê o amor? Cadê o amor pelo próximo, irmãos? A indignação é os crentes. Eu não estou falando com os ímpios, com os mundanos. Eu estou falando os crentes. Eu tô aqui falando direcionalmente a você, cristão. A você que fica desdenhando, que fica maltratando, que ajuda a maltratar o outro quando cai, quando erra. Nosso dever é amar. Claro, eu não quero estar perto daquele que me feriu, daquele que me machucou, daquele que profanou contra o meu Senhor, daquele que me difamou, daquele que me maltratou, aquele que foi ingrato comigo. Eu não quero estar perto, eu quero estar longe, eu quero distância. Mas, calado, silêncio. E orar para Deus, Senhor, misericórdia. Eu sei que me feriu, eu sei que me machucou, mas que esteja nas tuas mãos, que o Senhor faça a sua vontade, faça a sua justiça, para que um dia aquele que me feriu, um dia vai ter um encontro com o Senhor verdadeiramente. E eu vou falar que esse jovem tem muitas coisas que nós cristãos, que somos cristãos e que entendemos e temos a intimidade com o nosso Deus, a gente entende. Tem muita coisa que falta melhorar, mudar. Tem muitos pingos que tem que se colocar, tem que se colocar no i, muitos pingos no i. Ele precisa muito voltar atrás. Ele precisa paralisar tudo isso que está acontecendo, está fazendo, porque ele está se mostrando como se fosse um adulto já de 40 anos, que já viveu milhares de coisas. E o profeta Miguel ainda não viveu quase nada, não viveu 1% do que a maioria dos crentes que estão aí sendo calejados na casa do Senhor já viveu. Eu ser crente é uma coisa, eu me comportar como um crente, como uma pessoa madura é outra coisa. Se eu sou crente e eu me comporto como uma madura, vai entender, vem a minha história para você poder falar mal de mim. Vai atrás, procura, busca, folheta ali a minha história, do que eu já passei, do que já fizeram comigo, das caluniação que eu já passei, das maltratação que já fizeram comigo, de tanta coisa. Perdi e assim foi. Eu tenho autoridade para falar tudo que os crentes hoje em dia falam.
problemas psicológicos que foram me causados, transtornos que foram me causados, coisas que o inimigo me fez passar, coisas que o inimigo fez comigo e outras coisas a mais. Eu tenho essa autoridade para falar. Então eu tenho que pregar aquilo que o Senhor permitiu com que eu passasse. Lá na frente eu ser amadurecida, eu ser aprovada, minha fé ser aprovada. Então um jovem de 14 anos, você vê na internet, como eu estou falando, muitas coisas não concordo, porque se comporta como um adulto, mas não é um adulto, ainda é um jovem que ainda não, praticamente, ainda não saiu da adolescência, né? Vamos falar isso, que é o certo. Não é a gente ficar atacando, não é a gente ficar maltratando, não é a gente ficar tacando pedra, sabe? Irmão, sabe como nós estamos parecendo? A gente está parecendo aqueles povos fariseus, aqueles povos, sabe, satânicos lá de trás. Quando aquela mulher que adulterou, que pecou, aquela mulher adúltera, sabe qual foi? Muitos crentes pegaram milhares de pedras para ser os primeiros a atacar. Aí o Senhor fala: quem que não tem pecado que atira a primeira pedra? Aí eu te pergunto, cristão, quem é que nunca errou? Atira a primeira pedra. E por que fazer isso com um jovem de 14 anos? Por que você, cristão, ajudar a fundar um jovem que nem sequer tem maturidade para falar aquilo que fala, para se responsabilizar naquilo que fala? E por que você está aí ajudando? Por que você não vai lá ajudar a levantar desse fundo do poço? Por que você não vai dobrar seu joelho e vai orar? Vai buscar o Senhor perdão, misericórdia. E que o Senhor venha levantar esse jovem. Que esse jovem venha sair do lamaçal do pecado, do fundo do poço. Que esse jovem venha sair do fundo do poço e venha se erguer. Porque Deus tem um propósito muito lindo ali. Mas é aquilo, degrau a degrau. Vamos lá, epa, vamos devagar. Vamos devagar. Eu sou uma jovem de 14 anos. Eu prego, eu tenho chamado. Mas vamos lá, eu prego, eu louvo, eu oro, eu ministro. Mas tem momentos que eu tenho que me comportar como um adolescente. Há momentos que eu tenho que ser quem eu sou. E eu não ultrapassar os limites. Eu acabo colocando um homem, uma mulher de Deus de 50 anos vivido na presença do Senhor, como se não vivesse nada, como se fosse um qualquer. E por eu saber da palavra, eu acho que eu sei muito. Mas eu preciso ser moldado. É triste. É triste porque os cristãos são as pessoas mais hipócritas que existem nessa vida. Com toda sinceridade. Tem gente que se acha que tá correndo na barriga. Tem gente que tá com o nariz em pé. Que se acha que o Deus que serve é só pra eles e pronto. Ah, porque aquele dali é pecador. Ah, porque aquele dali é safado. Ah, porque aquele dali, ó, vai buscar o que ela já foi lá atrás. Prostituta. Aquele ali é um prostituto, um safado. Esse daí ninguém gosta, ninguém ama. Aquela dali sai de perto, não tem amizade não, nem fala. Porque essa daí é problemática, esse é problemático. É o crente que dá problema na casa do Senhor fora. Ninguém ama não. Mas e aí? Quer dizer que Deus só te ama? Quer dizer que Deus é só pra você? Ah, quer dizer que você é mais entendido da palavra do que os outros? Ah, quer dizer que você pega uma oportunidade para bater em cima de um jovem, de uma jovem, de outros crentes? Foi isso que Deus ensinou para mim e para você? É isso que Deus me ensina e te mostra? É isso que é o amor de Deus? Eu entendo que o amor de Deus não é isso. O amor de Deus, ele é manso, brando e suave. Você acha? Judas fez o que fez com Deus. Você acha que Deus maltratou Judas? Você acha que Deus usou vários crentes lá naquela época para falar: vai lá, vai, porque eu tô te usando, eu tô te mostrando, vai lá, taca pedra mesmo, vai, rebenta mesmo, sobe mesmo em cima do meu altar santo sagrado e fala que aquilo dali é uma praga, que aquilo dali é um safado, que merece apanhar muito na cara para poder aprender. Quer defender o teu Deus? Quer defender Jesus Cristo? Defenda da maneira certa. Defenda correto. Se eu e você quer defender a palavra do Senhor, que tem muitos crentes por aí, tá?
vocês sabem muito bem quem. Tem muitos crentes por aí que ficam brincando com a palavra do Senhor. Usa os crentes, usa aquelas pessoas que estão ali sentadas com o coração ferido, muitos doentes, muitos quebrantados do Senhor. Só que entra dentro de uma igreja e a igreja está mais destruída de que eles que estão lá no mundo. Porque é os crentes que estão fazendo palhaçada. É os pastores que estão, em vez de amar, abraçar, ajuda. Fica ali, ó, tacando pedra. Ninguém pecou, ninguém já errou, ninguém já foi 1000 vezes lá atrás um bichão, assim falando. Cadê o amor? Aí a pessoa que fica atacando, trazendo as coisas que o próximo já fez lá atrás. Irmão, fala de mim, fala de eu agora. Agora não fala de quem eu fui 3 meses, 3 anos, 4 anos, 7 anos, 10 anos, 11 anos lá atrás. Fala agora. Mas se você me vê caindo, se você me vê com uma conduta que não está de acordo com Deus, se você tem discernimento espiritual, se você tem intimidade com Jesus Cristo, epa, ora pela minha vida. É difícil. É claro que é difícil orar pelos nossos inimigos. É difícil. Não é fácil. Mas tem muitos crentes fazendo isso. Em vez de chamar Jesus para perto e dizer: Senhor, misericórdia daquele jovem. Imagina essa multidão de cristãos que estão fazendo isso com esse jovem. Pegasse e orasse pela vida dele. Deus já teria cessado toda essa contenda dentro da casa do Senhor. Já teria cessado esses problemas que aconteceram, que estão vindo acontecendo. É a palavra do Senhor virando um meme. É a palavra do Senhor virando chacota. É as casas de Deus, os crentes virando chacota lá para os ímpios, para o mundo lá fora. Aí você vai pregar a palavra para uma pessoa, a pessoa nem acredita em você e você acha que é com você, mas não é. É sobre o que os cristãos estão fazendo na casa de Deus. A falta de amor, irmãos, a falta de perdão. Eu e você fazemos o que fazemos com o outro, mas nem sequer tem a humildade de dizer: me perdoa por blasfemar contra você, me perdoa por eu falar contra você, me perdoa por eu caluniar você, porque chegou no meu ouvido assim de você, mas eu não estava presente, mas eu, por comprar uma briga, acabei falando mal de você. Me perdoa, que eu saiba o Deus que eu sirvo. É isso, é amor, é conhecimento, é reconhecer que errou e não dizer: eu tô com o rei na barriga e pronto, acabou. Quiser que venha até mim, porque eu não vou até lá não. É o que todos os crentes estão fazendo com esse jovem. Por mim, que Deus pesa a mão mesmo, que Deus mate. Porque tá fazendo isso com a palavra do meu Deus? Porque tá fazendo com que a palavra do meu Deus vire brincadeira. Deixa eu falar pra vocês uma coisa. Antes desse jovem Miguel nascer, antes dele ser conhecido agora como pregador, irmãos, a palavra de Deus já vem sendo chacota há milhares de anos. Hoje em dia, as coisas do Senhor viram baderna. Não é por causa do profeta Miguel, não é por causa da pastora missionária lá, a Vitória Souza. É gente de abarcudo fazendo chacota com a palavra de Deus. É gente que sobe em cima do altar para pedir dinheiro em vez de orar pelas almas. É gente fingindo que é crente, que é pastor, que é um santo, que Deus revela, que Deus fala, mas Deus fala só com ele. E ai de você falar aquilo que você tem intimidade, que você é jogado para baixo. Não, sai daqui, demônio, porque tu não tem intimidade que eu tenho com Deus. Eu subo um monte, eu prego, eu oro, eu falo com Deus, e Deus me revela o mundo, e o CPF de todo mundo, me revela o mundo revirado aqui se você vacilar. É praticamente isso. Aí as almas que entram na casa do Senhor perecendo, entra vazia e sai vazia. E sabe como é que a casa do Senhor fica agora? Aquela igreja ali deu livre. Eu entrar ali, vou nada. Não, vou ali não. Porque esse povo aí são pior do que eu. Agora, irmãos, pode ser a prostituta que for, pode ser o vagabundo que for, pode ser o ladrão que for, pode ser o pior traficante que for, pode ser o pior devedor que for, pode ser o que for, o pecador que for. Entrou na casa do Senhor, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Que tem hora que você fica assim: meu Deus, estava bem, que é isso? Epa, cala a boca, ó, silêncio. Fica com a boca calada, fica em silêncio, não fica falando mal não. Porque você pega aquela pessoa na fragilidade ali e você não tá entendendo que aquela pessoa que cai e levanta, você não tá entendendo, você não tem discernimento espiritual para entender que
ela está sofrendo ataque espiritual para o inimigo destruir, para o inimigo envergonhar, para o inimigo paralisar o propósito dela, que Deus tem com ela, com ele. E os crentes estão assim, é um querendo pegar a coisa do outro, é um querendo ser mais melhor do que o outro, é um querendo colocar Deus como se fosse como se fosse um prêmio, sabe? Esse aqui é meu, não, esse aqui não é teu, não, mas eu comprei, não, mas eu peguei o dinheiro e dei o maior dinheiro, não, mas isso aqui é meu, não, mas é meu, porque eu que fui lá, peguei o dinheiro, comprei, ninguém mexe, ninguém toca, porque ele é só meu, pronto, é só pra mim, porque o Deus só vai me salvar, vai salvar minha família. Aí os crentes de hoje em dia ficam assim nessa. Ah, fulano ali é daquele jeito. Deus me livre, irmão. Cria vergonha na sua tua cara. Cria vergonha nessa tua cara. Seus lobos devoradores, cria vergonha na sua cara. Eu vou falar isso porque eu tenho propriedade para falar. Eu me envergonho de crente que sobe em cima do altar e fica tacando pedra no outro, fica judiando do outro. Cadê? Não é capaz de pedir um perdão. Fala, mas quer se sentir um santo. Fica desdenhando daquela alma. Fica desdenhando daquela pessoa que, em vez de você ir lá, em vez de você orar, não quer falar, mas ora. Senhor, misericórdia, Senhor, porque não sabe o que faz. Você fica aí ajudando os outros a falar mal do outro. Fica achando que Deus é só pra você, irmão. Irmão, Deus não é só pra mim, não. Eu quero que o Senhor liberte, sim, a minha família. Eu quero que o Senhor liberte essas pessoas. E que o Senhor faça com que esses crentes se envergonhem. Criam vergonha na cara. E pare de ficar desdenhando do outro. Tá aí um jovem de 14 anos aí, ó. Que se Deus não tiver, irmão. Que se ai de Deus, irmãos, não tiver com a mão sobre a vida daquele jovem. Irmãos, o inimigo, ele tá querendo fazer uma arruaça, irmãos. Vai envergonhar os cristãos, vai envergonhar a casa do Senhor. E depois lá no final, esse jovem fazer uma besteira com a vida dele. E Satanás ri na nossa cara e falar: perfeito, foi através de vocês que eu entrei. Foram vocês, crentes, que me deram força para mim entrar. Vocês que estão falando mal da vida desse jovem e da jovem Vitória, vocês já sentaram pessoalmente? Eu já sentei pessoalmente junto com vocês, cristãos, para ficar sabendo como é a vida deles no altar do Senhor? Deus, eu acredito que Deus usa uma criança para falar para mim, para você e revelar o oculto, o escondido. Eu acredito. Como eu falei, tem muitas coisas que precisam ser moldadas, precisam ser melhoradas, porque Deus tem uma coisa muito linda ali. Mas espera aí, cadê a misericórdia? Cadê a misericórdia, irmãos? Isso não dá certo. Não tá certo. Não tá certo. É um jovem de apenas 14 anos que tá ali sendo massacrado, tá sendo o José da vida. Não tem um crente para dizer: epa, Miguel, Vitória, eu tô aqui contigo. Não é só eles dois não, tá, irmãos, que eu estou aqui falando. Eu estou falando da realidade que acontece dentro da casa do Senhor. Vamos ser exemplo. Vamos calar nossa boca. Vamos nos silenciar e vamos deixar Deus agir. Agora você que é pastor, que sobe em cima do altar, com o rei na barriga, e você não procura direcionar o amor para aquela pessoa, você passa perto do seu vizinho, daquela pessoa ou de quem for, e você não dá paz do Senhor, é de cara fechada, é com o nariz empinado, irmão, cria vergonha na sua cara, porque você para mim ainda não é pastor. Pastor que faz isso, crente que faz isso, tá repreendido, Satanás. Porque nos últimos tempos o inimigo está fazendo isso com a casa do Senhor. Está usando os que se dizem crentes, que se dizem pastor, para ficar ali maltratando, para ficar ali, ó, envergonhando a casa do Senhor. Eu tenho vergonha de crentes, de igrejas que são assim, de nós crentes que se comportam dessa forma. Eu me envergonho. Eu me envergonho porque se vocês crentes me pegassem a Luana de 5 anos lá atrás, a Luana de 8 anos atrás, eu ia acreditar que Deus é esse que vocês servem. Eu ia acreditar. Eu ia acreditar. Eu sendo uma jovem sem entendimento nenhum, que praticamente não acreditava em Deus, revolta totalmente na minha cabeça, no meu coração. Imagina se vocês crentes me pegassem na minha fragilidade lá atrás, em vez de vocês me levantar e
Em vez da palavra do Senhor me levantar, mas não é culpa de Deus, não é culpa da palavra não. Em vez de a palavra me libertar, em vez dos crentes libertar, ser usado para a palavra, para a oração, para, sabe, libertar o outro e iria afundar. É o que vocês e eu estamos fazendo com esse jovem. Estão querendo nos afundar esse jovem. Ah, porque eu canto melhor. Ah, porque eu sabe pregar. Vai procurar sair das fraldas, garoto. Porque você não sabe da palavra. E quer dizer que é um que sabe melhor a palavra do Senhor? A palavra do Senhor está sendo disputada? É porque eu sei melhor. É porque Deus fala comigo, eu tenho intimidade com Deus. E eles não. Epa. Dou graças ao meu Senhor. Dou graças a Deus. Irmãos, eu sou muito grata a Deus. Porque Deus usou um homem que mora comigo, que é o meu esposo, que é meu amigo, que é o meu amor, é a única pessoa que conseguiu, que foi usado por Deus, foi o canal de Deus na minha vida, para que os meus pecados fossem apagados, para que eu olhasse para aquele céu ali e olhar, meu Deus, realmente isso existe. O meu esposo, irmãos, que está agora no serviço, ele foi um canal de Deus na minha vida. Irmãos, eu não sou daqui do Rio de Janeiro, eu sou de outro estado, lá do Maranhão. Um estado a qual a pessoa olha e desdenha, que é um estado miserável, povo de nação, isso. Mas infelizmente esse estado miserável que alguns falam, porque passam dificuldade, porque é uma miséria, infelizmente estou aqui. Porque Deus me trouxe. E meu esposo foi um canal de bênção na minha vida. Porque foi através desse homem que eu conheci o verdadeiro Deus que eu sirvo. Que é um Deus de amor, que é um Deus que perdoa, que é um Deus simples, que é um Deus humilde, que é um Deus Pai, que é um Deus consolador, que é um Deus fiel, que é um Deus amigo, que Ele é meu Abba, Ele é o teu Abba, Ele é nosso Pai. Ele é Pai de todos. E esse homem teve um trabalhar de libertação comigo tremendo, irmãos, que tinha tantas coisas em oculto, que quem estava ali por trás de tudo teve que cair por terra. Esse homem já viu várias vezes meus trabalhar de libertação. Só que até isso o inimigo foi usado para me atacar, usando pessoas para me atacar em cima disso. Mas eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, porque lá atrás eu era uma jovem revoltada, que não acreditava em Deus, que ficava blasfemando contra Deus, porque era muita pedrada em cima de mim, porque muita coisa em cima de mim estava demais, irmãos. Era muita coisa. Eu me sentia a pior pecadora, a pior pessoa do mundo. Só que quando eu chego na vida desse homem, irmãos, eu me liberto. Eu sou curada, eu sou sarada. E o Deus que eu sirvo é esse. Só que hoje em dia, irmãos, eu olho para pessoas, para crente, que não pode ver uma pessoa cair, não pode ver uma pessoa errar, não pode ver um cristão, um querendo engolir o outro, um querendo a cabeça do outro. Às vezes eu me revoltava, às vezes eu ficava querendo justiça, eu ficava irada. E eu vim aprendendo com meu esposo que Deus, ele trabalha na hora e no momento certo. Mas aqui eu digo para vocês, eu vou defender a minha raça. E a minha raça é de defender os verdadeiros cristãos na casa do Senhor. Eu vou defender, porque tem gente sim, tem pastor, tem crente sim, que irmãos, você fica assim, meu Deus, meu pai precisa de muitos assim como esse. Mas esses crentes safados, esses crentes aí que ficam ajudando a querer, não pode ver um outro cair, porque quer ir lá, quer bater, quer subir em cima do púlpito para maltratar, para falar mal. Irmãos, foi culpa de vocês, cristãos, culpa nossa, que esse jovem e como outros está passando. Porque a gente, em vez de dar exemplo, a gente não está dando exemplo. É por isso que tem muitos que não vão na casa do Senhor e a igreja do Senhor perece. Por causa de mim, por causa de você. Mas uma coisa eu te falo, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas que o amor de Deus, que a compaixão do Senhor venha entrar no seu coração, que a misericórdia de Deus venha entrar na sua vida, que você a partir de hoje venha servir um Deus de verdade, não um Deus fingido, não um Deus mau caráter, não um Deus obscuro. Tenha amor ao próximo. Não se sinta no
direito de entrar na vida do outro para maltratar, para bater e para você se achar o crente, a missionária, porque eu sou a diaconisa, porque Deus fala comigo e tu é um endemoniado, tu é uma endemoniada. Epa, cuidado, cuidado. E orem pela vida desse jovem, para que o inimigo não entre na vida dele, irmãos. O inimigo atenta, até os pastores, o inimigo atenta, até Jesus, irmãos, foi atentado. Imagina o inimigo me atentar. Porque eu não vou atentar ela não, porque ela é uma menina tão bonita, é uma princesinha. Essa daí, gente, vou mexer não, vou querer ver ela na sua cara. Se você acha que o inimigo não pode atentar a mente desse jovem, a qualquer momento, entrar um espírito ali ou de revolta, e ele se revoltar, e entrar o espírito da morte, e depois vir a notícia: o profeta Miguel acaba de perder sua vida, tirou sua vida, se for sua vida. É isso que eu e você queremos? Não, irmãos. Deus está triste com nós crentes, porque foram vocês, foram a nossa denominação cristã que ajudou a maltratar esse jovem, que ajudou esse jovem a se afundar. Porque em vez de nós ver e nós ficar pedindo oração para esse homem, para esse jovem, e orar, a gente foi lá e ajudou. Eu tô falando nós, não foi porque eu fiz não, tá? Eu tô falando nós porque eu estou aqui falando da denominação cristã vergonhosa, que eu e você diz que tá servindo Deus, sabe? Aí vocês acabam envergonhando Jesus, acabam envergonhando a casa do Senhor. Agora, quiser falar de mim, porque essa daí se acha o quê? Epa, quer falar de mim? Porque essa daí é isso, aquilo, outro, não dá exemplo. Vem cá, ora pra Deus e peça lá, Luana Silva tal. Vai lá, quem é ela? Pra você depois vir lá e falar de mim, tá? Porque assim como eu sou errada, você também é errado e todos nós somos imperfeitos. Aqui ninguém é perfeito, não, tá? Vamos ter mais amor. E que esse vídeo venha chegar nas certas pessoas que tenham coragem de se arrepender e dizer: Senhor, me perdoa. Porque assim foram feitos com esse jovem e com a jovem Vitória. Mas podem ser com gente próxima de você, com alguém da tua família, que você abandonou, que você jogou fora da sua casa, que você botou para fora da rua. E você até hoje fica com rir na barriga, se achando a crente, o crente. Cria vergonha na sua cara. Porque o Deus que eu sirvo não é isso. Deus é amor. Que a palavra do Senhor ela venha entrar no seu coração. Essa é uma palavra de Deus que nos confronta. E que se é uma palavra que me confronta, é de Deus, tem que entrar no meu coração e eu tenho que me arrepender. Eu tenho que ser uma crente de verdade, não ser uma crente fingida. E outra coisa que eu vou te falar. Se você presencia alguém, uma vizinhança do seu lado, ou alguém na sua igreja, que é só Jesus na causa, que dá trabalho pro pastor, meu, só Jesus, é terrível. Ou você presencia que aquela pessoa ali, meu Deus, uma hora tá bem, uma hora é o Satanás. Deixa eu falar pra você, cala sua boca, fecha sua boca e vai orar. Coloca aquela pessoa em oração. Porque muitas das vezes não é essa vergonhice dele nem dela. Sabe o que é? É ataques espirituais que você nem entende. Às vezes eu e você saímos da desgraça, Deus nos livrou, Deus nos abençoou. Mas só porque a gente tem de tudo, a gente acha que é melhor do que o outro. Não. Jesus, ele é amor. Jesus, ele é fogo consumidor. E Jesus também, ele é verdadeiro. E eu espero que a partir de hoje a gente passe a ser um cristão verdadeiro. Para de julgar. Para de achar que tá com o rei na barriga. E vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma corrente do bem com a vida do jovem Miguel. Vamos lá, corrente do bem a favor da vida do Miguel. E orem para Deus, para que o inimigo não entre na vida desse jovem e venha acontecer algo pior. Porque será vocês, crente, que se responsabilizarão por tudo que vocês fizeram. Porque é só vocês ir pegar a internet aí e ver os crentes fazendo o que fizeram com o jovem. Isso é verídico. Isso daí é uma prova, um sinal de que se acontece fora, acontece dentro. Acontece próximo, acontece com gente que você conhece. Pelo amor de Deus, mais amor ao próximo, tá? Que Deus te abençoe e que Deus te ensine, que Deus me ensine a conhecer o verdadeiro Deus que existe. Porque Deus, ele é muito bom. Deus, ele é amor. Mas Deus também, ele é fogo consumidor. E as coisas de Deus não é brincadeira, não é bagunça. É coisa séria, tá bom? O Deus que eu sirvo é um Deus amor, é um Deus de compaixão. É um Deus que já perdoa meus pecados. Assim como Deus tá procurando você, crente verdadeiro, que
se perdoe em primeiro lugar e que busque a humildade. Porque não adianta estar na casa do Senhor e você ser soberbo até o teto da parede. Não adianta. Porque essas orações vão ficar ali no teto. Nem vai subir. E você aí, julgando o outro, julgando a outra, julgando o seu próximo. Ou até mesmo sua família mesmo própria. Você fazendo o que fazendo e se achando certo, se achando certa. Toma cuidado. Porque a roda, ela gira e você cospe no teto e ela cai em cima da sua cara. Já passei por isso. Então eu tenho prioridade, eu tenho legalidade para falar, tá? Aquilo que você colhe, que você planta, você colhe. Eu já plantei muitas coisas e já colhi muitas coisas. Foram bom? Não foram bom. Ah, Jesus amado. Hoje Deus está me levantando, está me abençoando. E sou grata ao Senhor, porque o momento de chorar já passou, agora é o momento de sorrir. E que o Senhor te abençoe. Amém.